Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel D'Arezzo, seja bem-vindo a essa nossa palestra sobre o empreendedorismo, né, dentro desse congresso, que são os professores do Novo Tempo. Eu queria agradecer desde já, né, ao convite aí da Ania, toda a equipe do congresso, né, e eu espero contribuir para uma nova percepção, né, o que eu tenho a te mostrar. Eu te confesso que na hora de bolar o assunto dessa palestra, né, eu tive que fazer algumas perguntas aí para a Anne. Falei, Anne, e aí, o que, que você acha? Porque a gente teria tanta coisa para poder falar, mas aí ela me deu um norte e eu vim trazer isso, que é a questão do empreendedorismo dentro desse mundo, né, da educação, tá? Então vamos começar. Já agradeço a todos por estarem assistindo aí esse vídeo, pela paciência, e antes de tudo, né, falar com você aí que está interessado em crescer tanto na área da educação quanto no seu mindset, a sua forma de pensar. Agora que estamos no início, né, pega aí papel e caneta, e o meu objetivo aqui é trazer algumas percepções e quem sabe gerar alguns insights, né, para você escrever aí e começar a tomar algumas ações, tá? Porque a gente sabe, né, como professores, como pessoas cidadãos, né, do dia a dia, a gente sabe que as ideias sem ações é igual a nada, né? Intenção sem ação é igual a nada. Então o objetivo é trazer esses insights aí e que você anote, tá? Então desde já agradeço a todos pela presença e vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui, né, nessa nossa palestra, tá, é sobre o mindset, tá? Vamos colocar aqui mindset, ok? Tem muita gente que trabalha, né, em qualquer área que nunca ouviu falar de mindset, nunca ouviu falar dessa colocação. E eu vou resumir aqui. O mindset é a forma que você pensa, tá? É a forma que você compreende tudo que te circunda, tudo que está ao seu redor. Ou seja, quando alguma coisa acontece, a sua reação sobre uma determinada atitude de alguém, sobre um determinado acontecimento, tudo isso está vinculado ao mindset, que é como se fosse uma programação. Vamos colocar aqui, uma programação. Ok? Bom, então como eu estou direcionando isso aqui a professores, né? Então todo mundo já sabe, né, que essa questão aqui da programação, ela está ligada diretamente aos paradigmas, tá? Paradigmas, ok? Bom, então essa programação está ligada aos paradigmas e a forma em que esses paradigmas são construídos é o que a gente chama no mundo do empreendedorismo online, né? Principalmente no empreendedorismo online, é o que a gente chama de mindset. Então, para mandar uma mensagem para alguém, é legal que você saiba como está configurado a forma dessa pessoa pensar, porque quando você fala uma coisa, dependendo da pessoa, ela vai entender de outra forma. Então já reparou que quando a gente vai ensinar, né, um aluno que mora na periferia, é diferente de quando a gente vai ensinar um aluno que mora num círculo mais nobre, né? Que é diferente quando a gente vai ensinar um aluno que mora no interior. A sociedade, né? As pessoas que circulam ali, o lugar em que aquele aluno vive, tá? Elas são responsáveis por, assim, muito mesmo, pela formação do seu mindset. Então é muito difícil, não estou falando que é impossível, é muito difícil você ter uma pessoa que não é a média das pessoas que estão ao seu redor, tá? Quando essa pessoa, geralmente, ela começa a pensar diferente das pessoas que estão ao redor dela, ela começa a sofrer bullying, começa a ser taxada como alguma coisa que as outras pessoas têm medo até, tá? Então, quando você tem uma pessoa pobre que aspira, né, ganhar muito dinheiro de uma forma diferente, geralmente está ligado à forma que outras pessoas que ganham dinheiro dentro daquele contexto. Ou seja, se um
uma pessoa vive num local em que impera a violência e ele aspira de repente, eu quero ter uma vida mais confortável, eu quero, sabe, fazer isso. Ele vai ter que pegar essa referência de algum lugar. E geralmente ele vai pegar das pessoas que estão ali naquele meio violento e que ganham dinheiro. Por quê? Porque ele não chegou a observar de um ponto de vista externo, né? Não chegou a ver outras pessoas que têm know-how diferente, né? Que sabem como fazer outras coisas, tá? Então, o que a gente precisa, tá? Trazendo isso para o lado do professor. O que a gente precisa fazer como professor? Mudar o nosso mindset, mudar o nosso paradigma. Porque o que acontece na maioria das vezes é que o professor, ele vai, né, ele entra na faculdade, né, aí ele estuda, ele entra na faculdade achando uma coisa, e aí quando ele começa a estudar, começa a ver realmente onde que ele está enfiando a mão, muitos deles veem que não era aquilo que eles queriam, mas mesmo assim eles encaram. Por quê? Com um objetivo. E a faculdade, os ensinos, os livros, as tendências, tudo que a gente vai estudando, vai criando um novo paradigma, tá? Então aqui a gente tinha um velho paradigma, tá? E aí, quando você passa por esse sistema, né, quando você estuda e tal, você cria um novo, tá? Um novo paradigma. Você quebra algumas amarras aqui, tá? E cria outras amarras, tá? Criando um novo paradigma. O que acontece na maioria das vezes é que quando o professor ele chega num determinado ponto, quando ele começa uma atividade, ele começa a se deparar com alguns problemas sociais que fazem com que ele não se sinta tão feliz como poderia estar. É evidente que a gente precisa ter um bom senso na hora de ouvir isso, porque eu não estou falando isso juntando todo mundo ali, falando para todo mundo, tá? É lógico que tem pessoas que pensam diferente, mas eu estou tentando falar de um contexto geral. Então o que acontece é que quando as pessoas quebram esses paradigmas e criam esse novo paradigma, muitas vezes ela não abre um leque para que esse paradigma novo quebre novamente. Que é isso que eu estou querendo colocar. Eu estou querendo colocar que essa amarra, toda hora, ela deve ser quebrada. Você cria uma nova percepção. E aí depois, se você continuar aberto, tá? Você vai continuar com mais um velho e mais um novo, tá? E aí você vai criando isso e cada momento vai criando essa rede. Sempre criando, sempre destruindo, né, os velhos paradigmas, tá? Então por que isso? Eu reconstruí uma nova ideia, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo num mundo globalizado, em que as tendências mudam constantemente, as culturas, vamos falar assim no plural, né, elas mudam muito com a globalização, com a interferência, com essa questão da mistura, principalmente no Brasil. Então, a gente não pode nem entrar muito nesse assunto, senão a gente vai fugir muito do nosso conteúdo. Mas, no meu caso, vou dar um exemplo vivo aqui, usando, né, vou usar o meu exemplo pessoal. Como professor de música, né, eu dou aula de música já há muitos anos, então o que acontece, né? Dentro da música, já começa com uma determinada visão da sociedade, uma coisa já assim, deturpada, sabe? É músico, na maioria das vezes dependendo, é vagabundo, o músico é vagabundo, o músico ele não tem uma boa remuneração, o músico ele não faz isso, quando na verdade o músico ele quer expressar, né, uma ideia de forma artística, enquanto as outras pessoas se divertem, ele está trabalhando. Quantas e quantas vezes eu já não pude notar quando alguém pergunta, o que você faz? E aí você fala, eu sou músico. E as pessoas falam, pô, mas você não trabalha, não? Ou seja, na sociedade atual, no meio em que eu trouxe essa profissão, que eu cheguei e me estabeleci, e falei, não, agora eu vou ser músico e pronto. Na sociedade em que eu estava inserido, tá? Ali dentro, então isso era taxado como uma coisa não tão boa assim. Músico era muito visto como vagabundo, como passatempo. E hoje o que está acontecendo? Hoje está acontecendo que a nossa educação ela está
sofrendo modificações, né? Ou seja, a gente está vivendo um resquício, né? Ou seja, a gente tá vivendo os paradigmas que nós somos condicionados a criar enquanto alunos, né? Ou seja, na época que a gente estudou, tá? E muitas vezes, né? Mais uma vez, com bom senso. E muitas vezes a gente esquece, tá? De analisar que os nossos alunos estão vivendo num mundo diferente do nosso. Se a gente não abrir a nossa perspectiva para a quebra desses paradigmas, tá? E criar uma nova visão dentro desse mundo globalizado, e depois a gente criar essa nova visão, a gente criar outra, e outra, e outra, e outra, e outra, a gente vai continuar infeliz. E a ideia não é a gente continuar infeliz, é evidente. A gente quer ter uma qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida, ela tá ligada diretamente ao mindset, beleza? Então é isso que eu quero falar nesse primeiro momento da nossa palestra. Nós precisamos trabalhar o nosso mindset. Então agora eu vou trazer algumas informações também sobre essa questão de nos ver como profissionais e nos ver no mercado, o que a gente pode fazer em alguns aspectos, né? Não tem como falar de tudo, em alguns aspectos. Vamos lá então. Então agora eu vou falar sobre planejamento, né? Bom, então vamos lá, né? Planejamento. A ideia do planejamento, ela tem que estar ligada a um determinado objetivo, né? A um determinado foco, né? O que você quer. Bom, dentro da área da educação, o que acontece muito é essa questão do professor falar sobre a má remuneração, do professor querer um reconhecimento da população, né? Querer um reconhecimento do Estado, querer mudanças, né? de políticas sociais, de algumas coisas que demoram um determinado tempo, né? E quando ela chega nesse objetivo, ou seja, chega na hora de mudar, aí não acontece nada e o professor ele fica um pouco perdido, né? Ele fica perdido, porque às vezes no seu planejamento ele fez alguma coisa baseada no que dependia de outras pessoas, né? Não sei se eu fui claro no que eu estou querendo dizer. A questão é a seguinte: o seu planejamento, quando você faz o seu planejamento, né, você tem um objetivo, né, você tem o objetivo X e você tem um ponto de partida. E aí você faz as ações, né, e chega num determinado momento que você precisa de outros elementos, de outras pessoas. A partir do momento que essas pessoas não fazem o que deveria ser feito, talvez no âmbito, né, estadual, né, enfim, de várias formas, né? Então, como você tinha feito um planejamento que dependia totalmente de uma ação governamental, de um reconhecimento do público, talvez até trazendo para um âmbito um pouco, né, assim, mais fácil de compreender, talvez dentro mesmo da escola, do programa que você está atuando, então você não consegue chegar no seu objetivo, tá? Por quê? Porque você dependia de outras pessoas. E a ideia desse vídeo é trazer para você a possibilidade, tá? Que você pode contornar isso, tá? De uma forma, tá? Fazer um planejamento de uma forma em que você tenha um plano B, tá? Você tenha um outro caminho. E na hora de fazer isso, você não depender, tá? De outras pessoas. Você trilhar um outro caminho para poder chegar no seu objetivo, tá? Esse aqui é o caminho que a gente vai trilhar. Não necessariamente mais longo, como eu coloquei aqui no gráfico, mas pelo menos compreender que através do bom planejamento você vai conseguir atingir as suas metas, tá? Atingir o seu objetivo. Mas para isso a gente precisa entender primeiramente quais são esses objetivos. Então,
uma das coisas muito importantes que cada um de nós, como pessoas, tá? Não só como professores, como pessoas, como cidadãos, que a gente tem que saber é o que a gente deseja, o que a gente almeja, o que a gente quer. Senão a vida fica muito solta, tá? Eu pude perceber em alguns momentos, quando eu estava estudando, que muitos professores que também estavam na turma não sabiam muito o que queriam e estavam lá assim, eu quero concluir o meu curso e pronto. Então, a partir do momento que a pessoa ela não tem um objetivo definido, ela não tem um planejamento para atingir o próprio objetivo, ela vai com a corrente, ela deixa levar. E dentro da escola, a gente poderia ter aprendido isso na nossa época, a gente poderia ter aprendido um pouco mais sobre o nosso planejamento, o planejamento da nossa vida, para a gente poder perceber essas coisas, perceber a tempo que você não tem que ir com a corrente, você pode sair, tá? Para você realmente fazer uma coisa que você queria. Então isso gera profissionais frustrados, isso gera uma insatisfação e quando você está trabalhando com pessoas assim, tá? Principalmente no âmbito da educação, isso contamina o ambiente. E aí naquele momento em que era para as coisas irem bem, tá? Para os planos irem, para o planejamento, para os programas, serem sempre uma coisa muito boa, acontece que muita gente não está tão interessada em fazer aquilo. Não é o seu caso, porque se você está vendo esse vídeo aqui até agora, se você entrou nesse programa, nesse projeto dos professores do Novo Tempo, quer dizer que você quer encontrar essas oportunidades, tá? Então dentro desse planejamento você tem que estar baseado no seu querer, né? O que você quer, tá? Então você tem um querer aí, tá? Dentro dessa questão da qualidade de vida, beleza? E eu acredito muito que isso, né? Vou colocar aqui, qualidade de vida. Qualidade de vida, tá? Como você quer ter isso, né? Bom, na ideia da qualidade de vida, é evidente no mundo capitalista que a gente vive, que a gente quer, né? Uma boa remuneração, que a gente quer tempo, tá? A gente quer tempo, beleza? Então a gente precisa, dentro disso, eu poderia ir para N caminhos, tive que puxar para algum outro, né? Então foi para isso aqui. Então dentro disso, eu vou estar focando aqui na qualidade de vida, tendo em vista a sua remuneração e a otimização do seu tempo, baseado no planejamento, dentro do que você quer, ok? Então vamos lá então, vamos ver algumas ferramentas que a gente pode utilizar só para poder ver esses dois itens aqui, né, que é o que a gente ganha, né, como é que a gente está levando isso, e o tempo e a junção desses dois aqui para poder gerar a nossa qualidade de vida, tá? Mas antes da gente vir para cá, é legal que você faça uma reflexão, tá? Depois, com o tempo, anota aí, faça uma reflexão do seu querer, do que você realmente quer, do que você queria quando você começou essa profissão e o que mudou nesse meio tempo, e o que você acreditava que caiu por terra, o que modificou para melhor, para pior, quais são as lições que você tira disso. Fazer essa reflexão, tá? Fazer essa coisa do se encontrar é fundamental na hora de fazer esse planejamento que eu vou mostrar. Por quê? Porque esse planejamento ele implica na quebra do paradigma, na quebra que está sendo gerado, ou seja, numa otimização do seu mindset, da forma em que você pensa, tá? Porque tudo que acontece ao nosso redor, nós mesmos criamos, né? Inconscientemente, tá? Tá tudo no paradigma, você não percebe, mas cada dia você tem as ações baseadas na sua programação mental. Você percebe essas coisas, beleza? Então um exemplo simples, né? Aquelas pessoas que não estão acostumadas a sentir um determinado cheiro, né? Quando ela chega num lugar e sente o cheiro, ela já tem uma reação. Essa reação é boa ou ruim. Quando você vive num ambiente em que tem um determinado, vamos falar disso, né? Um determinado cheiro, e você se acostuma com aquilo, quando passa o tempo, aquilo já não te incomoda mais. Foi só um exemplo simples que a gente tem que sair dessa inércia que a gente se encontra. Por mais que muitos de nós vamos espernear, ai meu Deus, não é isso, eu acho que não tem nada a ver comigo. Olha,
a gente tem que fazer essa reflexão, e essa reflexão ela é muito extensa, ela não se limita simplesmente numa palestra não. Mindset é muito mais complicado do que eu poderia trazer para você, mas a percepção do mindset é o objetivo do nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo elemento aqui para a gente poder seguir com a nossa palestra, vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre projeto, né? Vamos colocar aqui 2, tá? Projeto. Então o seu projeto ele pode estar baseado em alguma coisa que você queira atingir ou algum sistema social que você queira atingir nessa questão nossa, ou seja, baseado na educação, tá? Baseado na educação por quê? Porque é o que a gente gosta. Então quando você faz alguma coisa que você realmente gosta, você tem prazer, né, em fazer uma reflexão sobre aquilo, tá? Em fazer um planejamento do que você quer e depois, num segundo momento, criar um projeto, ou seja, um pedaço, né, de tudo aquilo que você planejou, você pegar um projeto para você poder executar, tá? Executar esse projeto, ele vai ser extremamente importante, tá, para você. Mas como é que você pode fazer isso, né? Como é que você pode fazer esse projeto? Dentro da área da música, eu vou pegar o meu exemplo para trazer esses insights que eu falei com você no início da nossa palestra. Vou pegar aqui alguns exemplos que eu usei, né, para trazer isso para você, para falar que é possível você empreender, né, na educação, tá, dentro disso. Bom, o meu exemplo então que é o exemplo da música, tá? Vamos colocar aqui o nosso exemplo. Tá, vamos colocar aqui, música. O que estava acontecendo? Eu estava trabalhando, né, com música e chegou num determinado ponto, assim, que eu tinha uma quantidade de alunos e o tempo, sabe, o tempo que eu estava colocando, vamos colocar aqui o tempo, né, que é um fator importantíssimo, o tempo que eu estava trabalhando para poder realizar as minhas tarefas, dando aulas de música, ligado diretamente aqui, né, ele não estava sendo condizente, tá, com o que eu precisava, né? Então o tempo era o que gerava aqui a minha remuneração, tá? Então por mais que eu ficasse a minha semana inteira trabalhando, fazendo isso, eu, né, dando aula de música, eu não tinha uma remuneração que estava me dando o meu objetivo, o que estava no meu plano, a minha qualidade de vida, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, qualidade. Então, onde que eu posicionei o meu mindset? Qual foi a forma que eu comecei a pensar? Falei, poxa vida, eu estou vendendo o meu tempo, sabe? E se eu estou dando aula de música, eu tenho até um determinado valor para eu poder cobrar de mensalidade ou de alguma coisa assim. E aí eu comecei a perceber que para que eu pudesse ter uma renda, né, uma remuneração maior, eu tinha que apresentar um conhecimento maior também. Então aí eu comecei a fazer cursos, fazer alguma coisa que me desse esse parâmetro para as pessoas chegarem e falar, olha, eu não estou fazendo aula com um professor de música qualquer, estou fazendo aula com uma pessoa que desenvolveu um artigo, com uma pessoa que desenvolveu um sistema, com um criador de um projeto, enfim. Então eu comecei a estudar mais, tá? E comecei a aumentar o meu background, para aquela pessoa que quisesse estudar música comigo, ver que ela não estava fazendo aula com um professor qualquer. Então, para poder aumentar, né, com o objetivo de aumentar o meu rendimento, eu peguei o meu tempo, tá, e dividi esse tempo ao meio, continuei vendendo tempo e, por outro lado, comecei a estudar. Vamos colocar aqui. Tá? Comecei a estudar. Terminando os meus cursos, eu fui quantificar isso de novo. Fui lá, mensurei e falei assim, não, vamos lá, agora eu estou estudando, agora eu tenho um diploma X, né? E agora eu vou quantificar. Bora lá de novo, passando por outro caminho, né? Ou seja, fui lá e quando eu medi de novo a minha remuneração,
ainda estava abaixo do que eu imaginei que poderia estar. Tendo em vista isso, né, talvez você como professor você já pode ter vivido isso, né? Você está lá dando aula sobre aquela matéria em que você é especialista e você está vendendo seu tempo, você está dando aula, você está buscando a qualidade de vida, no nosso exemplo, é claro, baseada na sua remuneração. E aí você chega a um determinado ponto que você fala, não, não é isso que eu quero, vou continuar a minha especialização. Aí você passa mais algum tempo lá fazendo uma pós-graduação, né, e tal. E aí você chega num outro ponto em que você depende do sistema. Lembra que eu falei no primeiro elemento? Ah, agora eu sou doutor e tal, e eu estou querendo fazer um projeto, mas o Estado está banindo determinada formação, ou não tem um programa do qual eu me encaixe, ou se eu quiser crescer mais do que eu já estou, só consigo isso fora do país. Então o seu planejamento estava dependendo de alguma coisa além de você. E nesse caso, no meu caso aqui, eu também passei por isso, né? Eu estava lá com o meu tempo, dividi meu tempo no meio, comecei a estudar, comecei a me especializar, e quando eu mensurei outra vez, eu vi que mesmo com aquela formação que eu já tinha adicionado ao meu currículo, eu ainda não tinha chegado no parâmetro. Então eu comecei a falar assim, poxa, o que eu vou fazer para poder modificar isso? E comecei a ler bastante, comecei a buscar outras fontes, e uma das fontes que estava na minha cara, né, aquela velha história, né, tudo que está na sua cara, na sua frente, você não consegue ver, né, foi o elemento chave, né, que a gente vai usar aqui, que é a internet, tá? Internet. Então a internet, ela é uma ferramenta, tá? Tem muita gente que usa a internet para divertir, tem gente que usa só para passar o tempo e tal. E a internet ela é uma ferramenta fundamental, tá? Na hora de fazer o upgrade nesse tipo de relação. Ou seja, a gente vai substituir, por favor, não me entendam mal aqui, tá? A gente vai substituir o que a gente dependia de um sistema, tá? E a gente vai colocar uma ferramenta no lugar disso aqui. Então, se você tinha um determinado planejamento, né? Você tinha um planejamento Y. A partir do momento que esse planejamento dependia de terceiros, né? O que a gente vai fazer? Como a gente está vindo para o ponto B, aqui a gente vai colocar a internet a nosso favor. Por que isso, Daniel? Não estou conseguindo entender o que... Não, ficou horrível isso aqui, né? Vamos colocar assim. Por que isso, Daniel? Não estou conseguindo entender como é que você está colocando a internet para poder fazer o upgrade do seu conhecimento. Bom, no meu caso, assim como no nosso caso, né, nós temos um conhecimento e a gente está fazendo o quê? A gente está vendendo o nosso tempo, né? A gente está atuando, tá? A troco da nossa qualidade de vida. Primeiro, na qualidade de vida, em atingir as pessoas para poder ajudá-las, né? Porque eu acredito, a minha opinião sobre ser professor é facilitar a informação para o outro. Então, se você é professor e não teve como objetivo facilitar a informação para o outro, eu não consigo muito conceber a ideia de professor aí dentro, né? O professor, para mim, ele é um facilitador e eu estou aberto a ler outras, né, alguns artigos que têm alguma definição diferente sobre isso, mas o professor, um dos objetivos principais dele é trazer essa informação, ajudar as outras pessoas a trazer aquela luz, né, para os alunos, né, para que eles tenham uma vida melhor, ajudar as outras pessoas, né? O professor ele é um elemento fundamental. Então, quando a gente faz isso, a gente passa para o outro o nosso conhecimento, a gente está tendo a satisfação pessoal de ajudar o outro, que ele tenha uma compreensão de algo que é bom para ele, tá? Nós facilitamos aquela busca ali para ele, e isso nos satisfaz, tá? Em contrapartida, para a gente poder viver, a gente tem uma remuneração para poder dar aquela aula, para poder ter passado aquilo para aquele aluno, né? E essa remuneração, né? Será que ela é condizente com o que a gente deseja como qualidade de vida, né? Nesse momento do meu exemplo é onde eu acredito que não estava, né? Não estava condizente, porque na época eu tinha que pagar minhas contas e não estava dando, estava assim no limite, eu não estava conseguindo fazer mais nada além de pagar contas. Então
Quando eu coloquei a internet para poder fazer para mim o que o sistema, né, não estava fazendo, ou seja, se na minha região músicos eram vagabundos, vamos falar assim, né, porque não tinha aquela percepção, automaticamente se eu cobrasse um valor mais alto nas minhas mensalidades, vamos colocar aqui, mensalidade, tá? Se eu cobrasse um valor mais alto, se eu desse um up aqui nesse valor, eu perderia muitos alunos, tá? E isso aqui aconteceu uma coisa que já tem a ver muito com a integridade de cada um. Ou seja, eu poderia dar aula para menos alunos, ou seja, menos alunos por mais dinheiro, vamos falar assim, ou eu poderia dar aula para mais alunos, tá? Mais alunos, e não atingir exatamente o que eu gostaria de atingir. Mas só que se eu der aula para menos alunos, aqui entra uma parte muito séria, tá? Se eu desse aula para menos alunos por mais dinheiro, talvez eu conseguisse atingir a qualidade de vida. Porém, a ideia de atingir menos alunos implica na qualidade de vida. O meu objetivo como professor de música não é atingir menos alunos. Não é, em vez de eu dar aula para 10 alunos, cobrando R$100, por exemplo, né, do que dar aula para um só, cobrando 1.000. Meu objetivo é atingir mais alunos, não por causa do rendimento, mas por causa da qualidade de vida. A qualidade de vida, ainda assim, está acima dos ganhos. Então essa parte cada um tem que analisar individualmente, tá? Porque não pode ser só o rendimento que a gente tem que poder analisar, e sim o sistema como um todo, a sua qualidade de vida, as pessoas que você atinge, o seu planejamento como professor e atingir as suas metas dentro do seu projeto como professor, tá? Então, tendo em vista tudo isso aqui, eu não estava satisfeito com a ideia de ter menos alunos, então eu cortei isso aqui de cabeça. Eu não queria ter menos alunos, eu queria ter mais. E colocando a internet no meio disso tudo, a internet tem milhões de pessoas querendo aprender tudo, né? Não só música, como o que você sabe, o que o seu amigo sabe, o que você sabe que seu amigo sabe, que outra pessoa saberia, né? Então, a informação hoje, ela tá muito aí, né? Tá muito na cara, qualquer um entra aí no YouTube, você vai na internet, você lê determinados capítulos, você baixa livros inteiros, você tem bibliotecas online, você tem artigos científicos, você tem vídeos extremamente importantes, você está tendo esse vídeo aí tão legal para poder falar sobre o mindset. Então é importante que você saiba, né, onde você se encontra dentro desse sistema e o momento de colocar a internet para poder trabalhar ao seu favor e como colocar a internet para trabalhar ao seu favor, que é o que eu vou falar agora. Ok, então como é que a gente vai usar essas ferramentas aí da internet para poder fazer com que a gente atinja o nosso objetivo com a qualidade de vida, né? Eu poderia colocar vários tópicos aqui, mas o próximo tópico que a gente vai trabalhar, além da percepção, vou colocar aqui, ó, percepção, tá? Percepção, saindo um pouquinho dessa questão, né, do planejamento, da percepção e ações, tá? Ações, ok? Percepção e ações. Bora lá então ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, vou falar um pouco sobre essas ferramentas, sobre cada ferramenta, para você ter um ponto de vista diferente, tá? Usando como exemplo, né, a minha atividade, que é a música, porque poderia usar qualquer outro exemplo. Então, é só você substituir aqui o que eu estou falando de música dentro do seu parâmetro, do seu projeto, da sua ideia, né, do que você quer para poder, do que você pode fazer para poder atingir isso. Agora eu vou falar como é que a gente vai usar a internet aí. Então, no meu caso, dando aula de música, tá? Ok? Já entrando dentro dessa parte do empreendedorismo. Então, na minha parte de música, dando aula para o aluno, o que estava acontecendo, tá? Na primeira aula, né, eu sempre dava a minha primeira aula ali, já sabia qual era o objetivo do aluno. E aí quando eu terminava a primeira aula, eu via que sempre alguns alunos apresentavam algumas questões, alguns alunos
ficavam calados, cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma forma, né? Uma cognição diferente, né? Forma de compreender o que a gente falou. Então, eu via que alguns alunos falavam uma coisa, ah, Daniel, e tal coisa? O que tem a ver? Então, quando eu fazia essa aula 1, vamos colocar ela aqui, aula 1, tá? Quando eu fazia isso, eu via que tinha uma determinada pergunta. Vamos falar aí que essa é a pergunta A, vamos falar assim, beleza? E aí eu anotava aquela pergunta, né? Respondia para o aluno, obviamente, tirava aquela dúvida dele. De repente, outro aluno fazia uma outra pergunta, porque ele tinha uma percepção vinculada à aula, vinculado à aula, tá? Então, né, a pergunta B, tá? Depois tinha uma pergunta C, estou só dando um exemplo, beleza? Então, o que acontece na maioria das vezes é que o professor, ele dá essa aula, tá? E às vezes o aluno, ele pergunta alguma coisa que deixa o professor, assim, um pouco na dúvida na hora de responder. O professor responde, porque ele sabe, talvez não seria o melhor momento para ele responder. Às vezes ele até fala, ah, depois a gente vê isso ou não, dependendo da pergunta, enfim. Mas essas perguntas, essas questões que vão surgindo, com o passar dos anos da nossa atividade, elas vão mudando também, de acordo com esse mundo que a gente está vivendo. Então a aula 1, que era a aula 1 de 10 anos atrás, já não é mais a aula 1 de hoje, né? Então isso, há uma mutação, né? Há tudo isso. Então o que a gente precisa analisar quando a gente está fazendo o nosso plano de aula, quando a gente está fazendo isso? A gente tem que analisar o contexto, em que contexto que a gente quer aplicar aquilo ali. Trazendo a internet para esse mundo, tem muita gente assim, ah, então você poderia filmar aquele conteúdo, né, e colocar aquilo ali na internet. E vai ter muita gente que vai falar assim, ah, mas isso aí não vai funcionar, ou eu vou ter, não vou conseguir atender todas as dúvidas. E é aí que a gente precisa do nosso mindset. Usando a internet, se a gente pegar a nossa aula 1, né, fazer um vídeo, tá? Vamos falar aqui que a nossa aula 1 é um vídeo. E aí você coloca essa aula 1 na internet, ok? Essa aula 1 provavelmente vai gerar algumas dúvidas, né? Para que você não fique refém dessas dúvidas, ou seja, toda vez ter que ir lá na internet para ver se tem alguma dúvida para poder fazer isso, você vai pedir às pessoas, né, as pessoas através do próprio vídeo, você vai pedir às pessoas, se elas tiverem uma determinada pergunta, para ela clicar num determinado botão, vamos falar assim, tá? Que botão que é esse? Aí já é uma questão de configuração, por isso que eu falei que não tem como falar cada exemplo, tá? Mas lendo sobre o assunto você vai poder chegar lá. Então você tem a aula 1 e você tem um determinado botãozinho lá, que a pessoa clica e fez a pergunta número 1, tá? E aí, se uma nova pessoa chegar lá, vamos supor que ela teve essa mesma dúvida. Quando ela clica, ela vai ser direcionada para uma página em que ela vai ver a resposta lá, a resposta 1, tá? Isso pode gerar uma outra dúvida, né? Pode gerar a dúvida B, tá? Pode gerar a dúvida C, não interessa, pode ser 1000 que tiver aqui. Da mesma forma que o tempo vai passar, né, com esse conteúdo, você pode estar criando conteúdo novo aqui para poder colocar na internet também, tá? Então, isso aqui é só uma questão que eu estou colocando, essa questão de perguntas e respostas, é só para poder tirar de cabeça um pouco daquela coisa de vamos fazer um vídeo na internet, e para quem está começando nesse mercado, começa com problema. Ah, mas eu não sei como fazer um vídeo. Pois, aprenda. Será que você nasceu sabendo o que você sabe hoje? Sabe? Ah, mas eu não sei colocar essa opção sobre o botão. Pois, aprenda. Tem cursos que ensinam isso, tem formas de fazer isso. Assim como você se deu, né, o tempo de estudar e se especializar numa determinada matéria, a saber a ter alguma coisa, você pode se unir a outras pessoas que são programadores, se unir a novas categorias que vão te fornecer o que você não sabe, tá? Então fez lá a aula 1, beleza? Aí depois você foi lá e fez a aula 2, tá?
Fez a aula 2. Vou usar meu exemplo aqui. Então fiz a aula de música, ensinei a aula 1. Olha, pega no violão assim, tá. Ah, Daniel, olha, não sei o que, minha mão tá doendo, como é que é? Aí eu vou fazer uma resposta para ele, olha, sua mão tá doendo, peraí, será que não seria melhor você ir no médico para você poder ver? Ou então, não é isso, sabe? Olha, se você tiver prestar atenção nisso e nisso e nisso, o seu problema vai estar resolvido. Ah, Daniel, mas o meu violão ele tem a corda diferente da do meu amigo. Olha, então vamos fazer um vídeo falando sobre isso, tal. Olha, Daniel, mas não sei o que, ou seja, a aula 1 ela vai te gerar vários vídeos, beleza? Depois você vai fazer a aula 2, fazendo o quê? Continuando o que você já faz naturalmente, continuando aquele conteúdo que você já dá nas aulas presenciais naturalmente. Fui lá e fiz a aula número 2. Vai acontecer a mesma coisa. A, B, C, tá? Até aqui, nada de remuneração. Por enquanto, eu estou só otimizando o meu tempo. Ah, Daniel, você está otimizando o seu tempo? Como? Ah, legal. Então vamos falar sobre isso. Então o primeiro retorno que você tem, onde é que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui em cima. Ó. O primeiro retorno que você tem é sobre o tempo. Por que sobre o tempo? Quando você dá uma aula e algum aluno te faz uma pergunta e você responde ou alguma coisa assim, é muito legal, tá? Você fazer isso. E se você der uma aula e de repente nenhum aluno, ou então se você só tiver a pergunta, não tiver a B e a C, você pode aproveitar aquele momento para poder falar com seus alunos assim, olha, entra lá no meu canal da internet e assistam a aula X. Entra no meu site, né, e assistam a aula X. Isso aqui vai acontecer uma coisa muito legal, pode ser que o aluno, ele assista, ele vai desfazer todas as dúvidas dele. Então o índice de aproveitamento do seu aluno, teoricamente, vai aumentar muito, pelo menos comigo foi assim. Então o índice de aproveitamento do meu aluno presencial era muito grande, porque eu dei a aula 1 dentro da sala de aula. Todo mundo aprendeu, pessoal? Aprendeu, beleza. Então, ó, dava um cartãozinho lá para cada um, olha, tem meu site assim, hoje vocês vão entrar lá, né, o seu dever de casa. Né? Hoje em dia, né, dependendo da idade, aí tem muita gente que está entrando na internet, eu acho que até me arrisco a dizer que nem depende da idade, né? Alunos, crianças de todas as idades, adultos, né, jovens, adultos, todo mundo está entrando na internet hoje, porque tem muita coisa, né? Tem muito vídeo, muita coisa, e é lógico, isso depende, tá, da classe social em que ele vive. Tudo isso depende, claro. Então nós estamos falando de quem já tem acesso à internet. No futuro próximo, esse número só tende a aumentar. Então, esses alunos eles vão ter um aproveitamento maior na segunda aula, né? Os alunos que cumprirem aquele dever, assim como se cumprir qualquer outro dever paralelo a esse. Mas os alunos eles se interessam em assistir vídeos. No momento 2 você vai fazer a mesma coisa, você vai dar a segunda aula e vai responder, ou seja, e com o tempo você vai ter um material muito maior sobre cada uma. E vamos colocar aqui que a gente vai fazer aqui a aula 3, tá? Aula 3, vai acontecer a mesma coisa. Depois a gente vai ter aqui aula 4, tá? E aula 5, beleza? Aula 5, ok. Pô, Daniel, legal demais isso aí, né? Vamos falar aqui que para cada uma a gente tem 3 questões aqui, tá? Então aqui nós vamos ter as aulas, tá? 5 aulas e 3 questões em cada aula, tá? 3, 6, 9, 12. Aqui a gente já tem 15, com mais 5, 20 aulas, né? 20 aulas são muitas aulas, olha só que legal que você tem aqui. Não vamos levar em consideração o que mais a gente tem lá, mas vamos falar que a gente conseguiu aqui o que a gente chama de... a gente pode colocar aqui primeiro ciclo ou módulo 1, tá? Módulo 1. Esse número, ele é subjetivo, tá? Pode ser 20, pode ser 60, pode ser 100, não importa, beleza? Então aqui a gente concluiu aqui o módulo 1, né? Vamos falar que a gente concluiu o módulo 1 na música, tá? Qual que é o módulo 1, Daniel? O módulo 1 é que eu vou te ensinar desde o 0 até você aprender a tocar 100 músicas, beleza? Com isso, 20 vídeos, vamos falar assim. Ah, legal. Onde que ele está? Ele está na internet.
Em qual canal que ele está? Ah, ele está no YouTube. Beleza? Com isso eu já otimizei meu tempo. Por quê? Porque eu não precisei dar várias aulas dentro da sala de aula. Os alunos já viram algumas aulas na internet. Ótimo, beleza. Concluiu aqui o primeiro módulo. Então vai chegar um determinado tempo que o próprio aluno, vamos colocar aqui, o aluno, tá? Ele quer fazer a aula, beleza? O aluno ele vai querer fazer a aula, só que às vezes o tempo dele não vai ser condizente com o seu, tá? Às vezes você está dando aquela aula para o aluno e o tempo do aluno não é condizente com o seu tempo. Às vezes você está dando aula de manhã e o aluno ele está trabalhando de manhã, ele só vai poder fazer à tarde, né? Então o que ele vai poder fazer? Ele vai poder comprar esse conteúdo aqui de você, tá? Ele vai poder comprar esse conteúdo, ou seja, esse retorno, essa remuneração aqui, ela vai vir, tá? E vai somar, né? Para chegar no seu objetivo da qualidade de vida. Vamos falar que ela veio só até aqui, tá? Vamos falar que o caminho dela foi só até ali, beleza? Então isso aqui que eu falei foi sobre a produção de vídeos e como algumas ferramentas do sistema podem ser usadas ao seu favor. Agora vamos falar sobre monetização, tá? Vamos lá então. A questão da monetização é a seguinte: quando você coloca um material na internet, você tem um sistema chamado AdSense. Vamos colocar aqui, AdSense. E o que o AdSense faz? O AdSense ele promove propagandas de terceiros no seu conteúdo, tá? Através do Google, através de N ferramentas aí. Então o que acontece? Quando uma pessoa entra no seu blog, nos seus vídeos, na sua página, não importa se você simplesmente está com conteúdo no YouTube ou em qualquer outro lugar. Quando a pessoa entra, ela pode ver a publicidade de alguma coisa agregada ao seu conteúdo. Um livro, né, sobre uma livraria que fez uma propaganda sobre alguma coisa baseada no conteúdo que você estava lecionando, né, e assim por diante. Então o que vai acontecer? Você também vai ter um rendimento, tá? Você também vai ter uma receita através do AdSense que vai se juntar aqui a essa receita que você queria para a sua qualidade de vida, beleza? Existe uma nova ferramenta, uma outra ferramenta que você pode usar com o tempo, chamada Autoresponder. Vamos colocar aqui, bem boladinho aqui, ó, Autoresponder. Então o que vai acontecer? O Autoresponder, ele é uma ferramenta automática que ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele dá o conteúdo para a pessoa, tá? Dentro do que a gente chama de campanha, não tem como eu entrar, né, a fundo sobre isso agora, dentro do que a gente chama de campanha, e na hora que ele mostra para a pessoa esse conteúdo, a pessoa, como ela já tinha interesse no seu material, ela vai poder adquirir o seu material. Ou seja, então o Autoresponder, ele vai captar um público diferente daquele que você já consegue organicamente. Então quando você consegue um público orgânico, você já consegue você tem uma publicidade que você não precisa pagar por ela. Isso a gente chama de público orgânico. O Autoresponder, ele trabalha as suas aulas para poder fazer com que o aluno consuma mais aulas. Então você pode dar, por exemplo, das 20 aulas, você pode dar 5 aulas através do Autoresponder e o aluno pode adquirir as outras 15. Então isso aqui também vai somar para você chegar na sua qualidade de vida. Isso, alguns elementos, né? Aí você pode ter um outro elemento que é o ROI, né? Então vamos falar aqui, ó, ROI, tá? Que é o quê? Que é o retorno sobre o investimento, né? Então quando você tem o ROI, existe uma ferramenta chamada AdWords, tá? Que você, de repente, você tem lá um determinado valor, você investe esse valor em publicidade, ou seja, você começa a vincular o seu conteúdo em canais de terceiras, né, outras pessoas, e aquilo faz com que as pessoas venham ao Autoresponder, que vão trabalhar as pessoas e vão fazer com que ela adquira o seu produto, tá? Trazendo então aí a sua qualidade de vida. Então só agora eu falei de pelo menos, tá, 4
elementos que vão otimizar a sua receita. Então você pode empreender na educação. Então o que eu estou falando aqui não é simplesmente um conteúdo para você vender, para você ganhar dinheiro. Não, de jeito nenhum. Eu estou falando de um conteúdo para você ajudar as pessoas, primeiro, e em contrapartida ser beneficiado com isso, sem depender de um sistema externo. É disso que eu estou falando. Então são ferramentas que valem a pena você ver, tá? Que é a questão dos vídeos na internet, que é a questão de mensurar isso, que é a questão do blog, AdSense. E depois que você ter o conteúdo, tem uma ferramenta muito interessante também, que eu não poderia deixar de falar, vou até colocar aqui bem grande, ó, chamada Hotmart, tá? Essa ferramenta, ela é fundamental. Por que essa ferramenta é fundamental? Porque você vai poder pegar o seu conteúdo, colocar dentro dessa ferramenta. Tem essa ferramenta, tem uma outra chamada Eduz também, tá? Tem várias ferramentas assim. Então você pode pegar seu conteúdo, colocar dentro dessas ferramentas. E o que essa ferramenta vai fazer? Por incrível que pareça, ela vai gerar emprego, né? Como isso? Você vai poder monetizar os seus produtos, ou seja, você vai poder vender o seu produto e qualquer outra pessoa que você queira, né? Você pode limitar, você pode colocar qualquer outra pessoa ou pode escolher as pessoas que você quer. Qualquer outra pessoa pode chegar, né, usando esse exemplo, ela pode chegar, por exemplo, né, o Joãozinho aqui, ó, ele pode vir aqui e indicar o amigo dele, fazendo com que o Joãozinho fique com uma determinada porcentagem e você fica com a outra porcentagem. Então você consegue atingir o quê? Mais pessoas. Mais, infinitamente mais pessoas. E deixa eu te falar uma outra coisa, tá? Além dessas ferramentas, nós temos uma ferramenta hoje, né? O quadro já está ficando cheio, né? Nós temos uma ferramenta hoje que é fundamental para projetos online, que é o que? É o WhatsApp. Eu não sei até quando o WhatsApp vai ser essa ferramenta, né, que está no auge aí. Até pouco tempo atrás todo mundo falava que o Orkut nunca ia sair do ar, né? Agora a gente tem Facebook, tem Twitter, tem um monte de outras coisas e o WhatsApp está aqui no meio, então a bola da vez, né? Nesse momento que eu estou falando desse conteúdo para você, né? O WhatsApp é a bola da vez, então se você souber como utilizar essas ferramentas, fazendo esse passo a passo, seguindo isso e tendo essa percepção de evolução do seu mindset dentro do mercado digital, tá? Você vai conseguir você vai conseguir agregar valor ao que você faz de todas as formas. Ah, mas o meu objetivo é só dar aula. Através da internet você vai conseguir atingir milhões de pessoas diariamente, tá? Sem precisar estar lá. Ah, mas o meu objetivo é ter um rendimento melhor. Através da internet, com o sistema certo, você vai conseguir ter um rendimento que você jamais poderia ter vendendo o seu tempo, tá? E aí vai começar a implicar algumas coisas que pega com a gente, que somos empreendedores virtuais, que é o custo por oportunidade. Você vai receber convite de pessoas para você poder fazer, para você lecionar pessoalmente, tá? E o que vai acontecer? Muitas vezes não vai ter como, né? Se o seu objetivo realmente for de crescer, de estudar, enfim, né, de se completar de alguma forma, você vai começar a analisar que vender o seu tempo talvez não vai ser tão interessante quanto trabalhar nesse tipo de sistema. Eu não estou falando de forma nenhuma para você deixar de fazer o que você está fazendo para poder fazer isso. Eu estou te falando que isso aqui é uma forma de você se promover. Então, ao invés de você reclamar de um determinado rendimento, pensa no que você está fazendo para poder fazer isso aqui funcionar a seu favor, tá? Então, falei sobre algumas coisas que, pelo menos do ponto de vista de ajudar as pessoas, tá? E de ser remunerado por isso, é a resolução de uma boa fatia do queijo aí, de uma boa parte do projeto. Bom, enfim, o meu objetivo aqui nesse conteúdo era trazer para você essa percepção
de conhecer um pouquinho mais sobre um sistema que pode te promover sobre isso, de falar um pouco do mindset, que foi o nosso foco, né? O mindset, tá? Então o nosso mindset foi o foco. Tudo isso aqui em busca da qualidade de vida, alguns elementos aqui e ferramentas que você, se o seu objetivo for mudar de vida, ter uma qualidade de vida, se esse elemento, qualidade de vida, está ligado aos seus objetivos e de repente estão sendo ofuscados por terceiros, está aqui uma solução muito boa para você começar já a usar, né, a se lançar no empreendedorismo, tá? Com o seu know-how, com o que você já sabe. Então o objetivo era esse, te mostrar esse conteúdo aqui, né? E é isso, enfim. Bom, eu sou o Daniel D'Arezzo, sou professor de música já, né, há muitos anos, ainda estudo música porque é o que eu amo, gosto muito de fazer, sou empreendedor também, empreendedor digital, online, vivo exclusivamente disso. E, mais uma vez, queria agradecer toda a equipe aí do congresso, tá? Do Professores do Novo Tempo. Tô lisonjeado, né, por esse convite, por poder estar aqui, dividir um pouquinho com você sobre essa questão do mindset que a gente falou e todas essas coisas que eu gosto tanto de falar, né? E para você saber um pouco mais sobre os trabalhos que eu desenvolvo na internet, tanto com empreendedorismo quanto com a educação musical, né? Eu vou deixar o link aqui no vídeo, vou deixar um link abaixo para você conhecer um pouco mais sobre esse material e desejo, né, que você conquiste os seus objetivos, que você possa realmente trilhar a carreira que você sempre quis, que você sempre sonhou dentro desse universo, né, da educação, sendo professor, agindo de várias formas para poder ajudar as pessoas. Eu acredito, tá, nisso, eu acredito no empreendedorismo, eu acredito em tudo que a gente imagina, todos os sonhos que a gente tem, eu acredito que eles podem se realizar. Não importa o tamanho desse sonho. Eu acho que se você quer, se você tem ação, você vai conquistar aquilo. Acho que a palavra-chave está aí, ação, tá? Bom, então fiquem com Deus então. Tchau, tchau e até a próxima.